Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Nós vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Leremos todo o capítulo. Ageu, capítulo 1, de 1 a 15. Ageu, juntamente com Zacarias e Malaquias, são chamados profetas do pós-exílio. Eles profetizaram em Israel quando o povo havia retornado do cativeiro babilônico. O ministério deles foi durante a reconstrução do templo, da nação. Ageu, capítulo 1, verso 1 ao 15. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor Deus, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Como eu disse, o profeta Ageu ministrou a palavra de Deus ao povo de Israel depois que este regressara do cativeiro babilônico, cerca de 70 anos. Durante 70 anos o povo esteve como cativo na Babilônia, espalhado por outras partes, como resultado do castigo de Deus por conta da idolatria cometida em Israel. Mas agora os 70 anos haviam se cumprido. Deus então traz o seu povo, pelo menos parte dele, de volta à terra prometida, como havia prometido através do profeta Jeremias e outros profetas. Cerca de 50 mil pessoas retornaram da Babilônia, e entre elas muitos sacerdotes. Outros preferiram ficar confortavelmente na Babilônia, onde se desenvolveu posteriormente uma grande comunidade de judeus, e de onde vem um dos Talmudes,
que é uma tradição interpretativa judaica chamado Talmud babilônico, que é produto daquela comunidade que ficou lá. Quando o povo retorna sob a liderança de Esdras e Neemias à terra prometida por Deus, a primeira providência foi construir um altar. O altar havia sido destruído juntamente com todo o templo, as casas, o muro, a cidade havia sido assolada. O povo retorna para a cidade em ruínas e a primeira coisa, de fato, é construir aquilo que era o símbolo de adoração a Deus. E eles começam a lançar as bases do templo. Mas depois de um tempo, a obra de reconstrução parou. Primeiro havia a oposição dos samaritanos, que era o povo que tinha ocupado o lugar dos judeus na terra, depois que os judeus foram mandados embora. Os samaritanos disseram: o que vocês estão fazendo aqui? Essa terra é nossa. E os judeus tinham a oposição agora daquele povo que tinha ficado lá. A história dessa oposição está lá no livro de Esdras e Neemias. Além disso, havia também o problema financeiro que se agravava. Enquanto que alguns judeus haviam conseguido abrir seus negócios ou reabrir seus negócios, reaver suas terras, plantar, todavia a seca tinha trazido uma produção fraca, uma colheita pequena, o gado não era tanto, e o povo estava muito aflito com sua própria necessidade financeira. E durante 15 anos, então, o trabalho parou. O trabalho de reconstrução parou. E o povo se dedicou aos seus negócios, a arar a sua terra, a reconstruir as suas casas, e o templo ficou lá, aqueles grandes blocos de concreto, como um grande esqueleto exposto ao sol. E o povo estava se desculpando para não construir a casa de Deus. E a desculpa está aqui registrada: ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Não é que eles estavam se recusando a reconstruir, eles estavam dizendo que a hora não tinha chegado, eles estavam ocupados demais com suas coisas, eles tinham que construir suas casas, continuar seus negócios, investir na produção agrícola, na pecuária, enfim, havia um monte de outras coisas que na cabeça dos judeus tinha prioridade sobre reconstruir a casa de Deus. É quando Deus levanta Ageu e Zacarias, que são enviados como voz de Deus para falar àquele povo. E a mensagem de Ageu é exatamente essa: é tempo sim de reconstruir a casa de Deus. Na verdade, nunca deveria ter parado. Vocês deveriam ter dado o primeiro lugar, vocês deveriam dar os primeiros esforços a Deus, coisa que mais tarde seria repetida pelo Senhor Jesus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso que eu li para vocês é a versão veterotestamentária do Sermão do Monte, em que Jesus diz: busquem a Deus primeiro, e tudo mais será acrescentado a vocês. É sobre isso que eu queria falar nessa noite, mais uma vez. Existem muitas coisas aqui importantes a respeito da expansão e do nosso envolvimento na obra do Senhor, mas eu preciso fazer duas observações preliminares. Primeiro delas, eu não estou dizendo que a igreja hoje, construção é difícil, ela equivale ao templo do Antigo Testamento. O templo do Antigo Testamento era um símbolo da igreja, povo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em algo muito mais precioso, que é o espírito humano, o coração humano regenerado. Portanto, ao fazer aplicações dessa passagem para nós hoje, nem por um momento imaginem que eu estou dizendo que as construções evangélicas que nós chamamos de templo, elas são equivalentes ao templo do Antigo Testamento. Não tem mais templo hoje, no sentido que havia no Antigo Testamento. Segundo, quando eu for expor o que Ageu diz aqui, que Deus estava esperando que o povo obedecesse para abençoar o povo financeiramente, eu não mudei e eu não estou defendendo a teologia da prosperidade. Mas eu creio que a Bíblia diz, aliás, eu sei que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E que se nós investirmos no reino de Deus, se nós
abrirmos o nosso coração para o pobre, para o necessitado, para a expansão da glória de Deus aqui nesse mundo, Deus certamente não será cego nem surdo para com aqueles que se dedicam a Ele. Dito isso, vamos ver alguns princípios que estão aqui na passagem que eu queria trazer para nós hoje. O primeiro deles é esse aqui, que nós não devemos nos demorar em levar adiante a obra, a causa do Senhor, e nem devemos nos demorar a nos envolver com ela. Deus havia registrado a desculpa do povo para parar a construção, está aí no verso 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Como eu disse, não é que o povo estava dizendo, nós não queremos nos envolver na reconstrução do templo, do altar, reativar os sacrifícios, mas é que agora não dá, exatamente agora não dá, nós estamos muito ocupados fazendo outras coisas. Não veio o tempo porque nós temos que construir primeiro nossa casa, temos que fortalecer nossos negócios. Não veio o tempo porque olha essa seca aí, essa carestia, os tempos são difíceis, olha a inflação, tudo é caro, como é que nós vamos fazer isso? Não veio o tempo ainda porque não veio o tempo, porque o tempo que eu tenho é para as minhas coisas. Era isso que o povo estava dizendo. E por 15 anos eles usaram essa desculpa, não veio o tempo, não está na hora, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mudar a situação, enfim, e o tempo estava passando e o templo continuava lá do jeito que estava, sem poder ser usado. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, em não cair no mesmo erro. Num certo sentido, Deus tem pressa. Há milhares de pessoas ao nosso redor, nessa cidade, que morrem em trevas, sem luz. Milhares de jovens iludidos pela sedução das seitas, do ateísmo, que perdem sua fé nas universidades. Centenas de pessoas absolutamente em trevas e sem conhecimento da verdade. E nós dizemos, não é tempo ainda, não chegou a hora de irmos em frente, espalhar a obra de Deus. Essa passagem, esse capítulo 1 de Ageu tem sido comparado ao capítulo 28 de Mateus, a grande comissão, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Era assim que o Evangelho era pregado, seria pregado no Antigo Testamento. O templo de Deus servindo como ponto para onde as multidões das nações viriam para conhecer a Deus e ouvir do seu nome. Nós não podemos deixar, meus irmãos, que as dificuldades e circunstâncias adversas da nossa época entravem a dinâmica do reino de Deus, porque sempre vai ser difícil, sempre você vai ter uma casa para comprar, sempre você vai ter um mestrado para terminar, sempre você vai ter um carro novo para comprar, sempre você vai ter alguma coisa pessoal sua em que você vai querer fazer. Quando é que você vai poder? Se você for olhar dessa forma, não vamos cair no mesmo erro. Não vamos esfriar o nosso ardor, não vamos encurtar a nossa visão, não vamos encolher a nossa mão e não vamos fechar o nosso coração e o nosso bolso para aquilo que é prioritário na nossa vida, que é de fato a obra de Deus. E isso me leva para o segundo ponto, que está óbvio aqui na passagem, que é esse. Nós precisamos examinar seriamente as prioridades da nossa vida. Veja a pergunta penetrante que Deus faz através do profeta Ageu, nos versos 3 e 4. Veio a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Essa casa era o templo. Deus está fazendo uma comparação entre a casa dele, que no Antigo Testamento era o templo, e a casa dos judeus, que estava dizendo, ainda não chegou o tempo de construir a casa de Deus. Aí Deus disse, tá bom, não chegou a hora de construir a minha casa, mas de colocar painel de madeira no teto e nas paredes da casa de vocês. Para isso vocês têm tempo, vocês têm dinheiro, mas para a minha casa vocês não têm. A gente tem que examinar as prioridades da vida. Temos que examinar aquilo que tem que ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Qual era o pecado do povo? A prioridade daquele povo tinha que ser a casa de Deus, pois era ali que os sacrifícios eram oferecidos a Deus. Ali o Yom Kippur acontecia, o dia da expiação, em que o sumo sacerdote entrava no santuário
no Santo dos Santos, trazendo sangue de um cordeiro degolado para pedir a Deus perdão pelos pecados de toda a nação. Era ali que o povo expressava gratidão a Deus pelo retorno do cativeiro. O povo tinha acabado de experimentar uma grande bênção da parte de Deus, que foi o retorno para a terra prometida. E agora não era tempo de mostrar gratidão a Deus? Ainda não tinha chegado a hora? A prioridade era a casa de Deus, pois eles eram do Senhor. Deus era o Deus deles. Eles tinham que dar a Deus o primeiro lugar. É isso que o primeiro mandamento dizia: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o primeiro lugar na vida de vocês. Essas desculpas, não é o tempo, ainda não é a hora, as dificuldades financeiras, eu tenho prioridade, tudo isso eram desculpas falsas. Na verdade, o problema do povo era espiritual. O problema do povo era falta de amor a Deus, falta de gratidão a Deus e falta de reconhecimento por tudo que Deus lhes havia dado. O que o profeta está dizendo, na verdade, o que é que Deus está dizendo através do profeta, é mais ou menos isso. Vocês deveriam lembrar por que vocês estão de volta, por que vocês estão na terra. Tudo que vocês têm procede de mim. Eu sou o autor de todas as coisas boas, como mais tarde Tiago diria: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que nós temos é de Deus, então sempre a Ele o primeiro lugar. Por isso, meus irmãos, precisamos ter cuidado para não cair no mesmo erro daquela geração. Tudo que foi escrito para nossa edificação. A obra de Deus, a sua causa, a expansão do Evangelho tem que ter prioridade em minha vida. Porque foi através do Evangelho que você foi perdoado, que você conheceu a Deus, conheceu a Jesus Cristo e recebeu o dom da vida eterna. Se de fato o Evangelho é prioridade para você, se você já foi alcançado pelas bênçãos de Deus, investir no reino de Deus deveria ser prioridade, como o apóstolo Paulo certa vez disse à igreja de Corinto: se nós semeamos a vocês as bênçãos, as coisas espirituais, seria muito recolher de vocês as materiais. Se vocês foram abençoados, se vocês ouviram, se são edificados, será justo e correto, e eu pergunto isso diante de Deus, cada um de vocês, será justo e correto nós investirmos somente em nossos negócios, casas, carros, propriedades, estabilidade, lazer, viagem, e deixar a obra de Deus sem envolvimento? Qual é a prioridade da sua vida? Estamos contribuindo para a obra de Deus na mesma medida em que Ele nos tem abençoado? Estamos investindo no reino de Deus proporcionalmente àquilo que Ele nos tem dado? Essa é a pergunta que o profeta faz como porta-voz de Deus ao povo. É tempo de vocês investirem nas coisas de vocês, mas na minha casa não é? Essa é a pergunta que levanta essa questão de examinarmos as prioridades da nossa vida. Terceiro ponto, e aqui eu preciso ter cuidado para não ser confundido com um pregador da teologia da prosperidade. Eu acho que não tem esse risco, né? O ponto é esse, que a nossa estabilidade financeira dependerá em grande parte da prioridade que nós dermos ao reino de Deus. Eu penso que a Bíblia ensina esse princípio. Veja, Deus aqui faz uma chamada ao povo para considerar seriamente a sua história, versos 5 e 7 a 7. Assim diz o Senhor: considerai o vosso passado, dá uma olhadinha para trás, diz o Senhor. E no verso 6 ele diz: vocês semearam muito, colheram pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas ficam com sede. Vocês se vestem, mas continuam com frio. E o salário que vocês recebem parece que vem num saco furado. Sai do banco, quando chega em casa já não tem mais nada. No meio do caminho, conhece a sensação? Deus diz: olha aí a vida de vocês. De onde vem isso? Vocês trabalham, o resultado é pouco e o pouco não satisfaz. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte:
que os judeus estavam passando por aquele período difícil de seca, de carestia, de fome, de inflação e tudo mais, exatamente porque eles não tinham dado o primeiro lugar a Deus e a sua justiça, e portanto as outras coisas não foram acrescentadas. Já era a mão de Deus pesando sobre o seu povo, dizendo: as prioridades de vocês estão erradas. Eles plantavam muita terra, porém a colheita era pouca. Comiam e bebiam, mas continuavam com fome e sede. As roupas não aqueciam e o salário escorria entre os dedos. E a causa é essa. Veja como ele continua isso no verso 9: esperastes o muito, e eis que veio o pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor. A razão está aqui, ó. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria causa. O que o Ageu está dizendo aqui para o povo é o seguinte: vocês sabem a razão por que vocês estão trabalhando muito, ganhando pouco, e depois, mesmo que vocês tenham, vocês não conseguem desfrutar, porque essa é a pior parte. São dois castigos, eu não sei qual é o pior. Primeiro é quando o que você recebe vem num saco furado. Todo mundo sabe essa experiência, né? Você até ganha bem, mas naquele mês o carro quebra, aí vai, né? Filho manda o telegrama famoso dizendo: papai, estou precisando de... Aí você já sabe, pior que quando não é o filho, é o genro, né? Aí você já sabe como é que a coisa vai. Doença na família que o plano de saúde não cobre, entende? Até ganha bem, mas está furado o saco do salário, vai embora tudo. Ou, de repente, até você ganha bem, mas você não consegue desfrutar. O homem tem uma casa na praia, mas simplesmente não tem tempo para ir. E quando ele vai lá para a casa da praia dele, ele fica pensando nos negócios, ou então está em briga com a mulher, com os filhos, não desfruta. Ele tem bens, tem propriedade, mas ele simplesmente não consegue desfrutar daquilo que ele tem. Conhece gente assim? Tem um monte de coisa boa, coisa maravilhosa que todo mundo queria ter, mas ele simplesmente não consegue desfrutar de nada disso. Todas essas duas coisas, o ter alguma coisa e desfrutar delas, isso vem de Deus. Está escrito lá no livro de Eclesiastes. O autor diz assim: uma coisa eu vi debaixo do céu, é o homem a quem Deus deu muita coisa, mas não lhe deu o privilégio de desfrutar delas. A pessoa tem muito, mas não consegue desfrutar. E Ageu está dizendo: olha, dá uma olhadinha na história de vocês. Já pensaram por que é que vocês plantam muito, colhem pouco, e o pouco não alimenta, não mata a sede e não aquece? É exatamente porque vocês não estão dando o primeiro lugar a mim. Gente, eu estou repetindo. Eu vou repetir o que eu disse. Eu não estou ensinando aqui a fazer barganha com Deus, que você vai dizer assim: então pastor, é o seguinte, eu vou agora dar o meu dízimo, agora eu vou dar ofertas e tudo, para ver se Deus me abençoa. Eu não estou ensinando isso. Vocês nunca vão me ouvir ensinar isso, porque isso aqui tem que vir de um coração grato. Nós não fazemos barganha com Deus, nós mostramos nossa gratidão a Deus e o nosso amor para com Ele, através desses compromissos. Esse é o ensino geral da Bíblia toda, não é só Ageu. Não é só Ageu. A regra geral é essa: que o nosso Deus nos abençoa e nos dá alegria para desfrutar mesmo o pouco que nós temos, quando Ele de fato é o nosso primeiro lugar. Quarto princípio que nós aprendemos aqui: o nosso objetivo maior na vida é a glória de Deus, é agradar a Deus. Veja o que Deus diz através do profeta no verso 8 ao povo, depois de fazer aquela reflexão: olhe para o passado de vocês, vocês estão entendendo agora porque é que vocês estão comendo pouco e o pouco não satisfaz? Então, verso 8: subi ao monte, o monte aqui é um monte Líbano, trazei madeira. A madeira do monte Líbano era preciosa, utilíssima para construção de luxo. Trazei madeira e edificai a casa não é de vocês, mas a minha, e dessa casa eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O povo, então, de acordo com essa passagem, deveria subir ao Monte Líbano para trazer madeira, não para a casa deles, casa de verão,
assim, apanelar a casa com madeira nos tetos, um negócio chique, não é? Deus disse, tá, vocês têm que fazer isso, mas só que essa madeira primeiro vem para mim. Lembra a história do azeite da viúva? A viúva lá morrendo de fome, não tinha o que fazer, traz a botija de azeite, e o profeta diz o quê? Você vai preparar um bolo com o que resta. Você tem alguma coisa? Não, tem um pouquinho de azeite, um restinho de farinha aí. Aí o profeta diz, você vai preparar um bolo. Aí a mulher deve ter pensado, deve ser para mim e para o meu filho. O profeta diz, para mim primeiro. E depois sai preparando o resto. Não era para o profeta, era um símbolo de que ela devia primeiro pensar nas coisas de Deus. Quando a mulher faz o bolo e dá para o profeta, aí não para o azeite na botija. Deus está dizendo a mesma coisa, a madeira primeiro é para mim. E não vai faltar para vocês. Não vai faltar. Ou seja, com isso Deus está ensinando o povo, o alvo de vocês é sempre a minha glória, são os meus assuntos, é o meu reino, essa é a razão pela qual vocês ainda estão aqui nesse mundo, essa é a razão pela qual eu abençoo vocês com saúde, com prosperidade, com recursos, com talentos. Não é para vocês gastarem em vocês prioritariamente, isso virá no tempo certo e da maneira certa, mas sempre eu quero ter o primeiro lugar na vida de vocês. A madeira é para mim primeiro, depois vocês podem botar a madeira que quiser na sua casa, mas subam no monte e tragam madeira para essa casa, que eu vou me agradar dela e ali eu serei glorificado. Em que sentido Deus seria glorificado se os israelitas dessem prioridade à construção do templo? É porque ali viriam as nações, viriam multidões de peregrinos conhecer o Deus de Israel e oferecer sacrifícios a Ele e ser instruídos na palavra de Deus. Entre as nações se diria, o Senhor cumpriu a sua palavra, restaurou o seu povo e a sua casa. Agradar a Deus, meus irmãos, é o alvo maior de cada um de nós. Quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Último ponto aqui, os efeitos do apelo do profeta. Está aí do verso 12 ao verso 15 que nós lemos. O povo começou a reconstrução 23 dias após a mensagem de Ageu. Dá para fazer as contas comparando o verso 1 com o verso 14b e 15. Eu não vou fazer essa conta agora, mas dá 23 dias desde que Ageu pregou essa mensagem e o povo resolveu recomeçar a construção. Graças a Deus, o povo ouviu a voz de Deus através do profeta. O texto nos dá 3 razões pelas quais o povo recomeçou a construção. O povo vinha dizendo 15 anos, não chegou a hora, não chegou a hora, não chegou a hora. Deus levantou o profeta falou, o povo disse 23 dias, vamos lá. Primeiro, porque o povo temeu a Deus, verso 12. Zorobabel e Josué e todo o resto do povo atendeu a voz do Senhor seu Deus, e o povo temeu diante do Senhor. O povo escutou a voz de Deus e o povo temeu. Talvez temeu outro castigo, talvez percebeu o seu pecado, o seu egoísmo. O temor aqui não é medo, mas é amor, respeito, devoção a Deus. O povo temeu a Deus porque era isso que faltava. Esse temor respeitoso, essa adoração diante da santidade de Deus, essa compreensão e percepção da sua grandeza, que faz com que nós nos sintamos no nosso lugar e entendamos que é para esse ser supremo que nós vivemos. Falta esse temor em muitas vidas, que vem quando a gente compreende quem Deus é e quem nós somos. O povo temeu a Deus, e como que disse assim, meu Deus, o que é que nós estamos fazendo? 15 anos, egoisticamente, nós pensando nos nossos assuntos, buscando em primeiro lugar o nosso reino, e nós deixamos o reino do nosso Deus para segundo plano. O povo temeu a Deus. Segundo, o povo creu na palavra que Deus disse, que está aí no verso 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou, depois que o povo temeu a Deus e disse, nós vamos obedecer, Ageu disse da parte de Deus, eu sou convosco, diz o Senhor, eu estou com vocês,
O que é que isso representa? A presença de Deus. Faz toda a diferença do mundo. Mais adiante, o tempo não dá para entrar nisso, no capítulo 2, veja o que Deus diz ao povo do verso 6 a 9, através de Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora pensa no verso 8, quero que você pense no verso 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. É como se Deus dissesse: dinheiro não é problema, nunca foi. Dinheiro nunca foi problema para levar avante o reino de Deus, porque dele é o ouro e dele é a prata. O problema não é dinheiro, o problema é o coração de quem tem dinheiro. É a prioridade das pessoas, esse é que sempre foi o problema. Eu vou ser com vocês, diz o Senhor, e eu sou dono de tudo. Com um parceiro desse a gente pode abrir uma igreja por dia em Goiânia, né? Minha prata e meu é o ouro. Eu vou estar com vocês, não vai faltar. A obra é minha. Vai depender, naturalmente, se vocês vão obedecer o que eu estou dizendo. Se vocês vão ouvir a minha voz e parar com essas desculpas: ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o tempo. Terceira causa dessa mudança de atitude no povo está no verso 14 do profeta Ageu. O Senhor, capítulo 1, verso 14: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Zorobabel era o governador. Despertou o espírito de Josué. Josué era o sumo sacerdote. E o espírito do resto do povo, eles vieram e se puseram ao trabalho. Nós temos que admitir que a razão pela qual o sermão de Ageu funcionou não era porque Ageu era um grande pregador, mas é porque Deus usou a pregação de Ageu para tocar no coração do povo. Porque se Deus não levantar, a palavra aqui é despertar o espírito do povo, se Deus não despertar o espírito dos líderes, Zorobabel, que era o governador, Josué, que era o sumo sacerdote, a obra de Deus não vai para frente. Deus não somente tem todos os recursos, como Ele também tem a condição de mover o coração das pessoas. E é isso que nós pedimos a Deus nessa noite: que Ele, que tem todo o ouro e toda a prata e todos os recursos, mova o seu coração e o meu, para que nós entendamos que a razão pela qual nós estamos aqui nesse mundo é para usarmos os recursos que Deus nos deu para a glória dEle, em primeiro lugar, sem prejuízo, é claro, do sustento da minha família, mas sempre dando a Ele o primeiro lugar. O nosso Deus é o mesmo hoje e será sempre assim. Os princípios são os mesmos e Ele estará conosco sempre. Eu quero terminar com uma ou duas aplicações, meus irmãos. A primeira delas é essa daqui, que eu venho já repetindo durante a mensagem, vou só fechar. Se você pergunta qual o alvo da sua vida, qual a razão de ser da sua existência, você encontra essa resposta aqui em Ageu, você encontra essa resposta em Mateus, Sermão do Monte, você encontra essa resposta na Bíblia toda, 1 Coríntios 10, todos os textos que eu mencionei que dizem que sempre o alvo da nossa vida é Deus. Se você quiser, a resposta primeira do Catecismo Menor: qual a finalidade do homem? É conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Qual o fim principal do homem? Conhecer a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal da nossa existência: desfrutar da presença de Deus e viver para a sua glória. A minha pergunta é se você já entendeu isso. Como é que você se posiciona diante do que você ouviu nessa noite? Qual é o alvo maior da sua vida? Casar? Terminar seu curso? Ter um emprego? Se formar? Comprar uma casa? Ter um carro? Não estou dizendo que essas coisas são erradas, não. São boas. E Deus te dê graça de conseguir todas elas, mas elas são secundárias. O alvo maior da sua vida é glorificar a Deus. Todos somos chamados a fazer isso.
E nós podemos fazer isso de maneira diferente. Você pode fazer isso na sua profissão. Você pode fazer isso como médico, como advogado, como bombeiro, como frentista. Você pode fazer isso como dona de casa. Você pode fazer isso como motorista de táxi. Qualquer lugar que Deus lhe for, qualquer que seja a vocação sua na vida, você pode fazer isso para a glória de Deus e servir a Deus. Todos podem orar, todos podem contribuir. Mas pastor, eu ganho tão pouco. Lembra da história da viúva pobre. Todos podem dar tempo para a obra de Deus. A pergunta nessa noite, terminando, é: quais são as desculpas que você tem dado para apenas ser um espectador e não se envolver na obra de Deus? Ainda não é tempo, eu sou muito jovem. Ainda não é tempo, estou me preparando para casar. Ainda não é tempo, estou me preparando para o vestibular. Ainda não é tempo, estou pagando o meu carro. Ainda não é tempo, estou estudando para o concurso. Isso não vai parar nunca. Você sabe que isso não vai parar nunca. Sempre você vai estar fazendo alguma coisa. Então eu queria que nessa noite você dissesse a Deus: Deus, eu vou confiar que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, e que o Senhor é o único Deus, e que merece temor, respeito e adoração, e eu dedico a minha vida a Ti. Eu quero viver para o Senhor, que tudo que eu faço aqui seja para a Tua glória. Meu casamento, meu estudo, meu trabalho, minha profissão, tudo que eu sou e tenho, eu quero nessa noite entregar ao Senhor. E eu vou parar com essa desculpa de ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o tempo. Mas sem demora, eu quero me entregar a Ti, para Teu serviço. Que Deus ajude cada um de vocês nessa decisão. Porque onde vocês estão, em qualquer profissão que Deus lhe chamar, essa deve ser sempre a razão da sua existência, razão maior do nosso viver. Amém? Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.